Olá, nome é Maristela Bárbara, direto do canal Afroverbo, e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre briga, luta e resistência. E por que esse tema é importante? Porque as aulas estão voltando. E aí eu pergunto, você já brigou na escola? Infelizmente, eu já briguei quando eu estudava. E eu vou explicar por quê. Logo que nós começamos a estudar numa escola central, eu e meu irmão, que é mais velho, tínhamos que sair da escola e nos escondermos numa padaria ou escondermos em algum lugar antes de irmos embora. E aí eu não entendi aquilo. E eu perguntei para ele um dia, mas por que a gente tem que se esconder? Ele falou, porque eles querem nos bater. Eu falei, mas bater por quê? Porque nós somos preto. Aí eu pensei, mas que negócio é esse? Preto nós somos e não vamos deixar de ser. Então, nós não podemos nos esconder a vida inteira, né? E aí eu decidi reagir, né? E aí o que nós combinamos? Se eles vierem nos bater, nós responderemos. E foi o que aconteceu. Então, para nos defendermos de um ataque por conta da cor, nós reagimos. Então, isso foi uma, duas vezes. Depois, paramos de apanhar, paramos de bater. Porque eles entenderam que não adiantaria querer ficar nos batendo porque éramos pretos. Então, isso é a briga, é a reação a uma ação. A briga é uma resposta. E na escola, quantas pessoas brigam porque são xingadas de macaco? Porque falam do cabelo? Porque falam disso e daquilo da mãe? Então, hoje em dia, tem maneiras diferentes de a gente responder esses ataques. Muitas vezes, na época que a gente estudava, os pais falavam, vai para a escola, mas se foi lá e se eu souber que apanhou, a hora que chegar aqui vai apanhar outra vez. Hoje não é necessário esse tipo de orientação. Hoje existem maneiras de reagirmos a ataques racistas de uma outra forma. Por exemplo, quando hoje tem é chamada de macaco, tem outras questões. Então, o que você faz? Primeiro, se for chamado de macaco, não responda. Não responda porque você não é macaco. Mas ficar quieto, só apenas ficar quieto, não resolva. Então, não fique quieto, fique mudo. Desconcerte o agressor. Olhe fixamente para ele. Olhe fixamente para ele entender que se um dia você já aceitou esse tipo de situação, de afronta, de xingamento, você não vai aceitar mais. Olhe fixamente para ele, mudo. Mas se você não quiser ficar quieto nem mudo, responda. Vá cuidar do seu racismo, que eu vou cuidar dos meus direitos. E você fala para o professor, fala para o diretor, fala para o coordenador da escola, porque eles saberão as atitudes a serem tomadas. Porque existe uma lei contra o racismo, existe uma lei dizendo que racismo é crime. E os profissionais da escola estão preparados a te orientar e fazer aquilo que é preciso. E se de repente não fizerem aquilo que é preciso, você pode recorrer à sua Secretaria Municipal de Educação, à sua diretoria de ensino. O que não podemos ficar mais aceitando esse tipo de xingamento ou de insulto ou de racismo desse crime. Por quê? É violência? Bater? É violência um soco? Sim, é violência física. É violência xingar? É violência verbal. É violência psicológica quando o racismo provoca sofrimento e morte. E todo tipo de violência não é legal. Violência é violência e ponto. Não existe violência boa. Então, nós temos que tomar atitudes contra a violência. Então, pai, mãe, se seu filho chegar em casa dizendo que foi chamado de macaco, que falou com a direção, que falou com os professores da coordenação e eles não tomaram providência, vá até a escola, converse, registre. Não vamos mais deixar
que essas coisas continuem se perpetuando. A gente não pode achar, sempre foi assim, não vai mudar, nunca vai mudar. Se nós não fizermos nada diferente, nada vai mudar mesmo. Então, é necessário que nós saibamos e conheçamos nossos direitos. Então, nós não queremos briga, nós queremos respeito, nós queremos nossa dignidade. E é sobre isso que a gente tem que falar. E isso passa por uma outra instância que é a da luta. Da luta é não aceitar calado, é resistir, não aceitar calado, mas também resistir, vamos lá para um lado de resistência também, é você agir dentro daquilo que está das suas possibilidades e não aceitar calado nada que represente violência, injustiça. Então, a luta pode ser individual e pode ser coletiva. Você se organiza em movimentos, em conselhos, participa, você conhece seus direitos, você vai estudar as leis, você vai ouvir pessoas que têm um maior entendimento sobre os procedimentos, os aspectos que envolve tudo que precisa ser feito, né, para que você interrompa o ciclo de violência. E quantas pessoas que vieram antes de nós, que lutaram, né, que abriram caminhos, que resistiram, que não aceitaram a condição inferior que estavam querendo impor ao negro. Né? Nós sabemos que já existiram muitas situações de nossa desqualificação. Muitas falas dizendo que o negro tem que saber qual é o seu lugar. O nosso lugar é onde nós quisermos, é o mundo. Então, nós temos que abrir fronteiras. Quantos resistiram? Né? O André Rebouças foi o primeiro engenheiro negro do Brasil. A resistência da escrava Anastácia, que, ao ser amordaçada, ela usava o olhar para liderar a resistência. Né? Então, foram lutas, foram batalhas travadas por muitos atores que vieram antes e nós temos que fazer a nossa parte. Eu escolhi lutar através da educação, sendo professora, coordenadora, supervisora de ensino, e cada um no seu ambiente de trabalho pode fazer a diferença nesse processo de luta e de resistência. Nós não podemos mais acertar coisas que o racismo foi nos impondo ao longo do tempo. Afinal, nós pensamos. O que faz a diferença na condução dessas questões é o nosso posicionamento, é a nossa postura. Pensa comigo. Nós somos, no Brasil, a segunda população negra do mundo. Nós temos uma força e uma potência que nós estamos ignorando. Nós podemos, com pequenas ações, mudar esse cenário que nós vemos aí. Então, vou propor o seguinte: vamos começar um movimento chamado Muda que Muda. Mude pouco, mude pequeno, muda aquilo que você pode mudar. Ao invés do soco, o silêncio, ao invés do soco, a assertividade na resposta, ao invés do soco, o registro, o protocolo. Vamos fazer isso? Vamos combinar isso? Porque senão a gente entra nessa roda viva. E aí o que acontece? Ficamos taxados como violentos, agressivos, só que aquele que xinga, aquele que fala palavrões ou palavras de racismo, ele fica numa boa, como se não fosse o violento. E a violência verbal é violência sim, certo? Então, nós não podemos mais ouvir histórias de sofrimentos, história de pessoas que são desqualificadas, inferiorizadas, rebaixadas em seus serviços ou em várias situações e estão sofrendo e não reagirmos.
A resistência é uma reação a uma violência, uma reação organizada, uma reação consciente, uma reação de tomada de postura e de posicionamento. É uma reação que deve ser coletiva para nos fortalecermos mais. Então, participar de grupos de estudos, de conselhos, de organizações, de grupos de estudos e de tudo que puder nos fortalecer, tanto para ouvirmos outras histórias e sabermos como outras pessoas lidam, lidaram, superaram ou têm se fortalecido contra o racismo, quanto nós para nos fortalecermos, entendendo que a escravidão, o processo de escravização ocorreu por interesses econômicos, interesses do capitalismo que queria lucrar e usou nossa mão de obra escravizada. Hoje, o capitalismo tem interesse? Sim, ele vive do lucro. E o que é lucro? Processo de compra e venda. Você compra de quem é racista? Você compra do empreendedor negro? Você compra onde você chega no espaço e eles te tratam mal, olham de cima a baixo, como se dissesse que ali não é o seu lugar? Seu dinheiro vale a mesma coisa que qualquer outra pessoa. O seu dinheiro vale a mesma coisa. Então, decida, pense e decida. Não comprar onde não te tratam com devido respeito e com a dignidade e qualidade que você merece. Isso é um ato de revolução, de resistência. Vamos nesse movimento, muda que muda, muda que muda. Se nós não mudarmos a nossa maneira de encararmos as nossas potências negras, que temos muitas potências negras, pessoas que resistem e resistiram a tudo que não é que faz parte da nossa humanidade aceitar. Precisamos resgatar a nossa humanidade agindo de maneira inteligente, reflexiva, e ser pontual. Sabemos o que queremos, sabemos quem somos e ninguém vai dizer ao contrário. E se disser, vai ter que engolir, nos engolir. É sobre isso. Bora comigo rumo ao 100. Nesse movimento muda que muda. Maristela Bárbara, direto do canal Afroverbo. Aqui você tem um espaço de dizer como você resiste, como que você luta. E vamos deixar de brigar? Vamos usar nossa cabeça para lutar com consciência e com coerência e resistir de maneira organizada e assertiva? Essa é a minha proposta. Eu sonho com um mundo diferente para nós.